Olá, tudo bem? Hoje vamos começar mais um VidaCast. Estamos no nosso quarto episódio e vamos falar um pouquinho sobre uma dúvida muito frequente que os pais têm, que é a vacina da hexavalente e a vacina da rotavírus. As vacinas, elas têm um papel fundamental desde o nascimento até a vida adulta. Ela é saudável, ela é segura e ela tem, então, uma grande importância em todos os estágios da nossa vida. Vamos conversar hoje, então, com a pediatra Alexandra. Ela trabalha aqui na maternária em São Sebastião do Caí e também tem consultório em Montenegro. Seja muito bem-vinda, doutora. Oi, pessoal, eu me chamo Alexandra, sou médica pediatra, atendo aqui na maternária em São Sebastião do Caí, também em Montenegro, e também a domicílio em toda a região do Vale do Caí. Vamos começar então com algumas perguntas, iniciando sobre o assunto rotavírus. Doutora, o que é a vacina da rotavírus e por que ela preocupa tanto? Então, o rotavírus, ele é uma das principais causas de gastroenterite aguda nas crianças. Ele causa diarreia intensa, febre, vômitos e leva a uma desidratação grave, sendo esse, então, uma das principais causas de internação pelo rotavírus. Um dos nossos questionamentos e questionamentos dos pais também, quais são os principais benefícios, então, da realização dessa vacina? A vacina pentavalente, ela protege contra 5 sorotipos de rotavírus. Ela oferece uma cobertura mais ampla contra os 5 sorotipos de rotavírus que circulam no mundo, reduzindo assim os casos graves de rotavírus. Lembrando também que essa vacina é a única que são as gotinhas. As demais vacinas são sempre as picadinhas do bem. Doutora, então existe alguma diferença em fazer a vacina na rede pública ou na rede privada? Sim, ambas as vacinas são eficazes. A principal diferença é que a vacina na rede privada é a pentavalente. Então, ela é composta por 5 sorotipos de cepas e ela é dividida em 3 doses. Enquanto a vacina do SUS, ela protege só contra um sorotipo e ela é dividida em 2 doses. O mais importante é que a gente preste atenção no tempo de realização dessa vacina, que precisa ser bem respeitado. A vacina da rotavírus, então, na rede privada, ela deve ser feita, então, aos 2, aos 4 e aos 6 meses. A gente tem que ter esse intervalo de 2 meses para que tenha eficácia também da vacina. Lembrando que sempre quando a gente coloca um esquema vacinal, ele deve ser seguido justamente pela eficiência da vacina. Então, a gente segue rigorosamente o calendário vacinal. Em caso de atraso vacinal por algum motivo, então é sempre importante que a família encaminhe para a gente a carteirinha de vacinação para que a gente possa fazer uma análise e então ver qual vai ser o melhor esquema que essa criança vai poder fazer. A rotavírus, ela é uma vacina que deve ser realizada até os 23 meses e 29 dias de idade da criança. Doutora, então quais são as reações esperadas da vacina da rotavírus? Essa vacina não costuma dar muitas reações. Geralmente é uma febre leve, pode dar um pouquinho de diarreia, um pouquinho de vômito também. Mas caso se torne algo muito intenso, o ideal é que a mãe então procure um pediatra para avaliação. Um cuidado muito importante que a gente sempre comenta com os pais, né? Em caso de diarreia, sempre higienizar muito bem as mãos a cada troca de fralda, se passar na roupa, lavar em baldinhos separados, né? Terem esses cuidados nesse período depois que foi feita a rotavírus. Assim como o uso de medicamentos, as vacinas também têm contraindicações. E a doutora agora vai citar para nós quais são as principais contraindicações no uso das vacinas. Crianças que estejam fora do calendário vacinal para realizar a vacina, crianças que estejam utilizando algum imunossupressor, crianças que tenham apresentado algum caso de reação alérgica na dose anterior à realização dessa vacina, crianças que tenham histórico de invaginação intestinal ou algum caso de doença do trato gastrointestinal grave, como em casos da APLV grave. Aí, nesse caso, a orientação é que o pediatra avalie se é ou não uma contraindicação. Doutora, pode só nos explicar o que é invaginação? Invaginação intestinal é quando o intestino, ele mesmo entra dentro dele. E aí é um caso de emergência médica mesmo, onde a criança tem que procurar o pronto atendimento. O que a gente pode esperar, então, num caso de invaginação? Quais são os sintomas que a mãe pode estar alerta, então, que tenha que levar imediatamente ao hospital? A criança pode apresentar vômitos repentinos, uma dor abdominal súbita, então uma irritabilidade intensa, o abdômen vai ficar muito rígido. No nosso exame físico a gente percebe isso, pode ter sangramento nas fezes, então são vários sinais que a gente vai observar daí no pronto atendimento. Como é bom a gente saber, então, das contraindicações e das possíveis reações que podem acontecer para a gente também estar alerta e logo, então, procurar uma assistência para que não tenha, então, grandes problemas com nossos bebês, né? Lembrando, então, que uma pessoa que vai fazer uma
vacina, não importa se ela é uma criança, se ela é um adolescente, se ela é adulta ou ela é um idoso, cada pessoa pode reagir de uma forma diferente a essa vacina. Algumas pessoas podem ter febre muito alta, outras podem ter febre baixa, algumas vão ter muita dor, outras vão ficar com o braço até um pouco inchado, a perninha inchada. Então, cada pessoa, ela pode ter uma reação, assim como também a vacina não vai dar reação alguma. Lembrando que tudo que a gente está fazendo agora é um informativo de possíveis reações que podem acontecer, o que na grande maioria das vezes não acontecem, gente. São sempre reações leves, de febre baixa, de diarreia muito leve, e que tudo isso em casa mesmo a gente pode fazer esse manejo. Lembrando também que em uso de medicamentos, como para antitérmicos, é sempre bom falar com o pediatra antes, porque a vacina, ela vai dar uma febre, ela pode causar então isso, mas a criança não está doente, é uma reação da febre. Lembrando que quando a gente administra o antitérmico após a vacina, a gente vai estar mascarando as reações que são normais e naturais de uma vacina. Com isso, gente, mesmo com todas essas reações que são sempre mínimas, a gente sempre fala, a gente está falando agora de possíveis reações mais graves, mas sempre ficam nas leves. A vacina é sempre a melhor opção para evitar doenças, então, tanto nos bebês quanto nos adultos. Então, quando a gente deve adiar a vacinação da rotavírus? Nós temos duas situações, então. Em casos de diarreia de grave a moderada e casos de febre aguda, deve-se adiar a vacinação até ver que o quadro da criança já está estabelecido para voltar a fazer a vacinação. Continuando então a nossa conversa, que está super agradável com a doutora Alexandra, nós vamos continuar então falando sobre mais uma vacina, que é a hexavalente. A hexavalente também é do calendário vacinal do bebê e ela é super importante. Doutora, quais são as doenças que a hexavalente previne? Então, as principais doenças são a difteria, a tétano, a polio, a coqueluche, a hepatite B e a hemófilos tipo B, que é uma das principais causadoras da epiglotite, da meningite. E essas são doenças que podem se tornar muito graves, principalmente em crianças menores de 1 ano. Então, por isso a importância dessa vacina. Doutor, em comparação, a vacina da pentavalente da rede pública com a vacina da hexavalente da rede privada, qual seria, então, a comparação que você faria entre elas? Existem várias vantagens. Uma delas é que a hexavalente ela é uma única aplicação, além de incluir a vacina da hepatite B junto, e inclui a coqueluche acelular. Então, ela causa menos reações, como não causar tanta febre e causar menos dor na criança. O que os pais sempre nos relatam, então, é a principal comparação que eles fazem é a questão da dor ali, do local da aplicação, porque normalmente a penta pode, inchar um pouquinho a perninha, ficar vermelho. A questão também da febre alta, a vacina da hexavalente, por ela ser acelular, então, diminui todas essas reações, principalmente a febre alta e as reações locais. Outra comparação também é na questão das picadas. Na rede pública são 2 picadinhas, a penta e a VIP. E aqui a gente une, então, essa picada, sendo uma picadinha só com menos reações. Continuando com os relatos que a Thaís comentou ali antes, uma das coisas que os pais também nos comentam é que é sempre feito muita vacina numa vez só, que são 6 doenças numa vacina só, assim como também eles comentam que se a criança está resfriada, então ele não pode fazer a vacina. Quais são? Realmente, a criança pode fazer vacina quando ela está resfriada? Essa é uma das dúvidas mais comuns que a gente pediatra recebe diariamente, né? Resfriado simples, febre baixa, criança em bom estado geral não é contraindicação a realizar a vacina, gente. Então, só vai contraindicar a realizar a vacina se tiver com febre alta, a criança estiver realmente debilitada, não estiver comendo, estiver sonolenta, aí sim não pode fazer. Se não, pode me fazer a vacinação tranquilamente, não é contraindicação. E lembrando que as reações possíveis às vacinas, elas são sempre muito normais. É natural as crianças terem as suas possíveis reações, como irritabilidade, dor local, às vezes pode dar um carocinho, ela pode ficar com irritabilidade um pouquinho aumentada. Isso tudo faz parte, muitas vezes, assim como às vezes não dá essas manifestações naturais da criança após a vacina. Doutora, se a criança iniciou o esquema vacinal na rede pública, ela pode migrar e começar o esquema vacinal na rede privada? Sim, na maioria dos casos é possível fazer essa intercambiabilidade, desde que esse calendário vacinal seja avaliado pelo pediatra
4 pela equipe de vacinação. O mais importante é não interromper o esquema vacinal e que nenhuma dose seja deixada de lado. E para finalizar então o nosso podcast, qual seria a mensagem que você deixaria para as famílias? A vacinação é uma das maiores conquistas da medicina e uma das formas mais eficazes que a gente tem de proteger nossas crianças contra as doenças graves, além de ser um gesto de amor, de empatia e de responsabilidade. Porque quando a gente vacina uma criança, a gente não está vacinando só o nosso filho, a gente está protegendo todas as crianças que estão ao redor dele também. Então, mais uma vez, a gente está finalizando o nosso VidaCast. A gente quer te agradecer muito, então, por esse momento que foi muito legal. É muito legal pra gente também compartilhar contigo as tuas informações, as nossas informações, mas também compartilhar com todas as pessoas que estão nos vendo hoje. Até o próximo VidaCast. Vem pro Vida Vacinas!